Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa terceira lição do quarto trimestre de 2021, estudando no Evangelho de Mateus. Agora estudaremos os capítulos 5 a 7, o Sermão do Monte. O texto áureo está em Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Leitura bíblica, capítulo 5 de Mateus, versículos 1 a 20. A verdade prática nos fala que os que são de Cristo integram o reino dos céus e precisam cumprir um padrão mais elevado nas relações humanas, o que somente é possível através do Senhor Jesus. Recomenda-se a todos, alunos e professores, fazer uma leitura detalhada dos capítulos 5 a 7 de Mateus para terem uma visão completa desse sermão maravilhoso, que foi o primeiro de outros 4 que Jesus trouxe. Ou seja, Jesus, com esses 5 grandes sermões, que seriam a proclamação do reino, as parábolas do reino, a comunhão do reino e o futuro do reino, proferidos nos demais capítulos de Mateus, ele vem fazendo um paralelo com os 5 livros da Torá, do Pentateuco. Jesus, portanto, ele vem mostrando ser o legislador que sucedeu a Moisés. No capítulo 5 de Mateus, há alguns assuntos que somente aparecem neste evangelho, sobre a lei, o assassinato, os juramentos, a não resistência ao mal, o jejum, a confiança no Pai, a oração, entrar pela porta estreita e a autoridade de Jesus. O primeiro tópico nos fala sobre Jesus como grande mestre e legislador. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos. Esse foi o começo, a introdução deste grande sermão, onde Jesus ele vem se mostrando como o supremo legislador. Ele passou a ensiná-los, dizendo, e aí começa o Sermão do Monte. É bom sempre lembrarmos que Moisés foi o grande legislador do povo de Israel, pois ele recebeu no Monte Sinai a lei, que não eram apenas os 10 mandamentos, eram muito mais princípios e regras. E Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, o supremo legislador, nos seus discursos estabeleceu os princípios e regras fundamentais do reino dos céus. É interessante que no capítulo anterior, capítulo 4, Jesus começa o seu ministério proclamando o arrependimento e a chegada do reino dos céus. E agora ele passa a mostrar quem é digno de fazer parte do reino dos céus, como a pessoa pode fazer parte do reino dos céus. Jesus traz princípios, deveres éticos e morais que são relevantes em todas as épocas e lugares. Alguns desses discursos de Jesus são inclusive utilizados em várias obras seculares, tamanha sua beleza e profundidade nos vários aspectos filosóficos, teológicos, sociais, jurídicos. O primeiro grande discurso de Jesus, o Sermão do Monte, trata-se do mais longo ensinamento dele nas Escrituras. Ele aborda ao todo 24 temas diferentes. Jesus comunica a sua incomparável novidade, sua lei maior, maior até do que a lei mosaica, a lei do reino dos céus. Portanto, Jesus não veio simplesmente fazer um resumo da lei, explicar a lei que já existia. Ele veio trazer uma nova lei. E, como todos sabemos, uma lei nova, ela revoga, ela cancela a lei anterior. A lei anterior, dada por Deus a Moisés, foi transitória, foi passageira. A que Cristo vem trazer, ela vai durar para sempre, porque os seus princípios é que irão nortear o reino dos céus, que um dia envolverá todas as coisas. Jesus dirigiu esse sermão especialmente aos discípulos, ensinando a eles os novos princípios para guiar a sua vida de fé. Claro que era impossível para eles cumprirem, pelas suas próprias forças, humanamente, as exigências do reino. A presença de Cristo na vida é a garantia do cumprimento de todas essas exigências. Comecemos pelas bem-aventuranças, ou, literalmente, felicidades. A palavra bem-aventurado quer dizer, literalmente, feliz. Jesus começa falando dos humildes de espírito. Em algumas traduções aparece os pobres de espírito, o que levou as pessoas a deturparem esse texto e dizer bem-aventurados os pobres, como se apenas o fato da pessoa ser pobre, carente, necessitada, já a fizesse digna de uma bem-aventurança, já a fizesse digna do reino dos céus. Isso não é verdade.
Tanto ricos quanto pobres materialmente podem fazer parte do reino de Deus. Os pobres, os carentes, os necessitados, aqueles que não têm bens materiais, eles não têm nenhuma vantagem a mais do que aqueles que são ricos, espiritualmente falando. Todos devem se adequar às exigências do reino de Deus, caso contrário, não serão achados dignos de fazer parte deste reino. Bem-aventurado, portanto, significa pessoa singularmente favorecida por Deus, feliz interiormente só por estar em paz com o Senhor. E o que seriam os humildes de espírito? São aqueles que reconhecem que nada têm em si mesmos, por isso estão prontos a serem cheios de Cristo. São bem-aventurados porque deles é o reino dos céus. Então, se queremos fazer parte deste reino, primeiro de tudo, precisamos reconhecer que diante de Deus não somos nada, somos vazios de nós mesmos. Somente quando nos esvaziarmos totalmente de nós mesmos é que Cristo poderá nos encher. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqui, claro que não é qualquer choro. Há pessoas que choram de raiva, de mágoa, de rancor. Aqui está se falando daqueles que choram lágrimas por si ou pelo próximo. E essas pessoas terão conforto de Deus, tanto aqui na terra quanto na eternidade. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que é o manso? O que é a mansidão? É o contrário de ira. A pessoa que constantemente está irritada, irada, cheia de mágoas, de melindres, de não me toques, não é uma pessoa bem-aventurada. Os mansos suportam sem amargura, sem deixar que a maldade os toque, suportam as cargas pesadas desta vida. Que cargas pesadas seriam essas? As mais variadas possíveis. Há aqueles que suportam uma doença crônica, há aqueles que suportam a pobreza, a miséria, a necessidade, há aqueles que suportam relacionamentos infelizes dos quais não podem sair-se, não podem simplesmente se desvencilhar. Enfim, são as mais diversas cargas que a vida nos impõe. Os mansos suportam tudo isso, sem deixar que essas cargas pesadas contaminem de maldade e de raiva a sua alma. Diante da injustiça, os mansos reagem, mas no tempo certo, da maneira certa, com verdade, com lealdade, combatendo a injustiça dos homens através das vias legítimas, dentro das 4 linhas da lei ou das leis. Então veja que combater a injustiça, muitos querem combater a injustiça, com maldade, usar o mal para derrotar o mal. Quando fazem isso, deixam de se encaixar no conceito de mansidão e justiça. Cristo promete que os mansos herdarão a terra. Mas que terra? Esta terra contaminada pelo pecado, esta terra destruída, poluída, essa terra em decadência? Não. A terra prometida, os novos céus e nova terra, onde habita a justiça, como lemos em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça e serão fartos. Significa aqueles que anseiam fervorosamente em tudo agradar ao Senhor Deus, em pensamentos, palavras e atitudes. Essa é a justiça, não é simplesmente querer que a justiça dos homens nos traga satisfação em algum processo, em alguma queixa judicial, até porque muitas vezes a justiça dos homens não consegue fazer isso. Os tribunais e cortes, por mais que se esforcem, não conseguem satisfazer a fome e sede de justiça de uma pessoa que teve o seu ente querido levado pelo crime, pela bandidagem, pela criminalidade. Os tribunais o que podem fazer além de encarcerar as pessoas? Pouco podem fazer nesse sentido, além disso. Portanto, aqui está se falando de justiça num sentido muito mais pleno, muito mais elevado do que aquele que as cortes judiciais podem dar. É necessário também, diz o nosso comentário, ouvir e praticar a palavra de Deus para suprir a fome mais profunda de justiça, o que permitirá ao discípulo ser justo e contribuir com justiça para os outros. Então, sem a palavra de Deus em nossa vida, não podemos verdadeiramente ser bem-aventurados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não é simplesmente a pena, a compaixão, a misericórdia que vem dos homens. É uma misericórdia mais elevada, que vem de Deus. Deus é misericordioso porque Ele não nos castiga como merecemos. Mesmo quando Ele nos castiga, Ele suaviza a nossa queda.
Por isso, esta misericórdia de Deus, ela tem que nos alcançar e nos dar exemplo de como devemos ser misericordiosos com os outros. Quantas vezes teríamos todo o direito de nos vingar, de maltratar aqueles que nos causaram algum tipo de mágoa ou rancor, mas quando somos misericordiosos, nós podemos tratar as pessoas do jeito que Deus nos trata, com misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração. Limpos de coração, a nossa lição rotula, coloca como os sinceros. São aqueles que não têm cera, representando as máscaras de cera que eram utilizadas na antiguidade, nas representações teatrais. Limpos de coração é o contrário de uma pessoa hipócrita, é o contrário de alguém que é duas caras, dissimulada. Então veja que ele faz aqui um trocadilho. Aqueles que realmente mostram o que são, de uma forma sincera, mas claro que tem que mostrar o que são, um bom caráter. Há aquelas pessoas que são más, são cruéis e ainda se orgulham de não disfarçarem isso, dizendo: eu sou uma pessoa sincera, eu mostro o que sou, e mostra o quão ruim é. A nossa lição não está falando disso. Não está falando de você mostrar o quão ruim que você é. Está falando de você mostrar o quão bom você é. Não adianta mostrar uma boa face, uma máscara de bondade, de justiça, de honestidade, mas no fundo ser uma pessoa má e cruel. A nossa lição está falando disso. Jesus está falando dos que são limpos de coração e mostram o quanto são limpos de coração, mostram na sua sinceridade o quão realmente bons são. Essas pessoas verão a Deus face a face. Então aqui é um trocadilho. Aqueles que mostram a sua verdadeira face verão a Deus face a face. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem é o pacificador? Não é simplesmente aquele que tem paz. É importante termos paz, mas isso não é ser pacificador. Não é aquele que suporta a adversidade calado. Isso é importante fazer, mas isso não nos torna pacificadores. Pacificador é aquele que busca a paz para os outros. E Jesus nos dá o exemplo, porque ele é o príncipe da paz. Proclamar a paz é proclamar o Evangelho, proclamar que Cristo salva, cura, liberta, proclamar os princípios cristãos para a vida das pessoas. Claro que encontraremos resistência diante do mundo. Isso vem muito claro no versículo seguinte: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Pregar a Cristo e seu Evangelho nos tornará alvo do mundo que nos cerca. O mundo que nos rodeia, ele procura atacar tudo aquilo que é cristão, tudo aquilo que contraria o seu modo de vida. E o Evangelho de Cristo, ele coloca em xeque o modo de vida de muitas pessoas. Por isso, essas pessoas fatalmente irão perseguir os verdadeiros, os fiéis, os sinceros. Mas Cristo está dizendo: vocês são felizes por serem perseguidos. Mas não é qualquer perseguição, é perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Em seguida, as bem-aventuranças, a partir do versículo 13, Jesus ele compara os seus discípulos. Ele está dizendo como os discípulos dele, os seus seguidores, devem ser. E para isso ele usa dois elementos, o sal e a luz. O que o sal representa para a vida do seguidor de Cristo? Primeiro, influenciar o mundo. O sal se espalha na comida e traz todo o seu sabor. Já, além de influenciar o sabor ao seu redor, ele preserva aquilo que é bom. Ou, para usar uma palavra que está muito na moda, conserva. Esse é o verdadeiro conservadorismo, aquele que vem do Evangelho de Cristo, preservar os valores cristãos. Os valores da vida, os valores da família, os valores da ética, do bom trato com a coisa pública, de não ficar com aquilo que não é seu, de não desviar os recursos dos outros em seu próprio favor e muitos outros mais. São princípios cristãos que eles têm aplicação em qualquer lugar, não apenas no âmbito religioso. E quanto à luz? Jesus nos manda ser luz. E a luz tem toda uma série de características para a vida cristã. Por exemplo, a luz se propaga em linha reta. A vida do crente deve ser reta. A luz ilumina.
Ou seja, nós devemos afastar as trevas. E aqui nas entrelinhas, se Jesus nos compara à luz do mundo, ele está dizendo: o mundo está em trevas, vocês precisam brilhar, vocês precisam iluminar. E claro que as trevas são muito amplas, mas a luz, por menor que seja, ela é vista no meio das trevas. Em seguida, Jesus passa a falar da lei. Aqui estamos falando da lei mosaica, que foi dada por Deus através de Moisés no Monte Sinai e que era seguida pelos judeus, pelos israelitas, desde aquela época. Claro que eles falhavam em vários pontos da lei, eles tentavam acertar, mas constantemente erravam. Até mesmo no afã, na ânsia de agradar a Deus cumprindo a lei, eles acabavam descumprindo a lei, pois descuidavam do amor de Deus. Então o que Jesus faz? Jesus anuncia uma nova lei. Ele está dizendo: essa lei vai ser cumprida, vai perder o seu valor. E agora ele traz uma nova lei, que ele resume nos 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo, que eram mandamentos não constava no decálogo, nos 10 mandamentos. Amar a Deus aparecia no restante da lei mosaica. Amar ao próximo também aparecia no restante da lei mosaica, mas não aparecia no decálogo. Em Mateus 22, 37 a 40, respondendo aos saduceus, fariseus, intérpretes da lei, os grandes doutores do seu tempo, ele fala que os 2 mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo, destes 2 mandamentos dependem. A palavra aqui, no grego, significa literalmente estar pendurado. É como se estes 2 mandamentos, amar a Deus e ao próximo, fossem 2 pregos, 2 suportes pregados numa parede e pendurados nestes 2 mandamentos estivesse todo o restante da lei e dos profetas. Então, com isso, Jesus deixa claro que amar a Deus e ao próximo são mandamentos que estão acima de todo o restante da lei e dos profetas. Portanto, não adianta a pessoa cumprir os 10 mandamentos se ela não cumpre o amar a Deus e amar ao próximo. Há aqueles que se enganam pensando: se eu cumprir todos os 10 mandamentos, automaticamente eu estarei amando a Deus e ao próximo. Não é assim. É possível você cumprir os 10 mandamentos e ainda assim não amar a Deus e nem amar ao próximo. É possível cumprir esses 10 mandamentos apenas como uma forma de dever religioso. O que Cristo está exigindo é muito mais do que a observância externa. Amar a Deus, amar ao próximo, isso envolve o nosso interior, o nosso coração. Portanto, observe como a lei de Cristo ela é muito mais exigente do que a lei mosaica. Ainda no capítulo 5, versículo 20, Jesus declara: se a vossa justiça não exceder em muito, ou seja, for muito mais além do que a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Por que Jesus fala isso? Como nós mencionamos ainda há pouco, a justiça que Cristo exige dos seus seguidores é maior que a dos escribas e fariseus, porque eles eram justos de maneira externa, exterior. Quem olhava pelo lado de fora via que eles eram pessoas extremamente retas, religiosas, cumpridores dos mandamentos. Era uma justiça exterior. Mas Jesus está dizendo: a justiça de vocês tem que ir além disso, tem que ser por fora e também por dentro. É isso que ele está querendo dizer para os seus seguidores. Então, essa prática superior da justiça vem aqui mencionado nos versículos 20 em diante. Por exemplo, não matar não significa apenas deixar de tirar a vida. Envolve também não odiar, não nutrir maus sentimentos pelo seu próximo. Não se deve chamar a outrem nem mesmo de tolo, ou seja, nenhum tipo de xingamento ao seu próximo. Reconciliar-se com o outro antes de ofertar, mostrando que o nosso interior, os nossos relacionamentos com o próximo são mais importantes que as nossas contribuições materiais. Não adulterar, não deixa de ser apenas aquela efetiva relação sexual fora do casamento para se tornar inclusive os maus pensamentos. Não se divorciar, em hipótese alguma, já que na lei da época era permitido em várias situações. Havia apenas uma exceção que Jesus deixa claro, no caso de adultério. Não jurar de forma alguma, ou seja, você tem que cumprir com a sua palavra sem precisar de um juramento. Não fazer justiça com as próprias mãos, amar o inimigo, orar pelo que persegue a sua vida, fazer o bem não para ser visto, mas fazer o bem porque é o certo.
inclusive ao dar esmolas, orar, jejuar. Ou seja, aquela justiça externa deixa de ter significado para ser a justiça interior. Não viver apenas para acumular riquezas materiais, mas dar maior importância às celestiais. Isso é interessante porque na época de Jesus, assim como hoje, muitos estudiosos, muitos mestres da lei diziam que as riquezas materiais eram um sinal que Deus se agradava da vida daquela pessoa. Não andar ansioso pela vida, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, não julgar os outros. E assim chegamos no terceiro item do terceiro tópico, a oração. Jesus ensina a oração do Pai Nosso, que é muito mais do que uma reza, é muito mais do que palavras decoradas para a sua oração. Aqui ele está deixando a oração modelo, a oração padrão, do qual todas as demais devem se derivar. Ela inicia com glorificação a Deus, dirigindo-se ao Pai Celeste, pedindo para que o nome de Deus seja glorificado através da vida de cada um, pedindo para que o reino dos céus se torne realidade, venha ao teu reino. Quem ora tem a oportunidade de rogar que Deus concretize seus planos em sua vida, traga experiências celestiais, supra as necessidades materiais, perdoe seus pecados. Cada um desses itens aqui precisaria de muitas aulas para explicar cada um, e de tão amplos que são. Ajudar a pessoa a liberar o perdão a quem o ofendeu, não deixe cair em tentação, livre do mal. Então, esses elementos devem estar presentes em todas as nossas orações. E aqui um ponto fundamental, o pedido de perdão. Ou seja, não adianta ter uma linda oração se guardamos ainda rancor, mágoa pelo nosso próximo em nosso coração. Cristo está dizendo que, assim como Deus nos perdoou, devemos também perdoar ao nosso próximo. Devemos buscar o perdão de Deus e oferecer esse perdão para quem nos ofendeu, para quem nos magoou. Mas e quando aquela pessoa não se interessa de pedir perdão? Quando aquela pessoa acha que não fez nada de errado, acha que fez o certo, ou então se justifica dizendo, eu não magoei você, eu não feri você, eu não fiz nada de errado para você, então não tenho que te pedir perdão. Mesmo assim, nós temos a obrigação de liberar o perdão para quem nos ofendeu. E liberar o perdão significa abrir mão de qualquer tipo de vingança, qualquer tipo de retaliação contra aquela pessoa. E o sermão de Jesus encerra comparando aquelas pessoas que o ouvem, no capítulo 7, com alguém que constrói uma casa. Aquele que ouve e pratica é quem constrói a sua casa na rocha, vai suportar todos os temporais da vida. Veja que Jesus está dizendo nas entrelinhas, o fato de você ouvir minhas palavras e praticá-las não quer dizer que você não vai passar por dificuldades. Não significa que não haverá temporais na sua vida. Ele já está deixando isso bem claro nas entrelinhas. Mas você vai resistir a tudo isso. Por outro lado, quem ouve e não pratica é como quem constrói a sua casa na areia. Virão os temporais, as tempestades da vida e aquela pessoa cairá, assim como a casa que não tem um fundamento. E por fim, o Sermão da Montanha encerra com a admiração das pessoas. Não só com o que Jesus falava, mas como ele falava. Ele os ensinava como quem tem autoridade. Não se fala aqui de autoritarismo, de gritar, mas com alguém que conhece aquilo que está ensinando. Ele não os ensinava como os escribas. Os escribas e fariseus ensinavam a lei ao povo, mas sem ter a real certeza da sua necessidade. Eles pregavam algo que eles não viviam, e Cristo pregava aquilo que ele vivia. Portanto, o Sermão da Montanha, ele é tão amplo, ele é tão vasto, que envolve muito mais do que uma lição de 1 hora, de meia hora numa escola bíblica dominical. Ele é o norteador de todo o restante do capítulo do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus e dos demais evangelhos, porque está mostrando a essência do reino de Deus. Está respondendo à pergunta: quem será digno de fazer parte do reino de Deus? Como eu posso fazer parte deste reino? É isso que o Sermão da Montanha vem respondendo. A aplicação pessoal conclui dizendo que aquele que integra o reino dos céus possui direitos concedidos por Cristo e nele obtém a capacidade para agir cumprindo os deveres do reino. Muito importante essa aplicação porque ela nos lembra que o reino traz deveres, mas se cumprirmos esses deveres, nós teremos os nossos direitos.
Esse, portanto, é um breve resumo da nossa lição e na sua escola bíblica dominical você vai aprender muito mais. Que Deus nos abençoe.